Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu começo uma série de 5 vídeos onde eu vou falar um pouquinho da profissão de professor aqui em Portugal. Então assim, se você não quer perder nenhum desses vídeos, já começa por se inscrever aqui no canal para poder receber as notificações dos vídeos. Vamos lá, esse primeiro vídeo eu vou falar quais são os requisitos e as possibilidades de emprego que você tem como professor aqui em Portugal. Já no segundo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do currículo, como fazer um currículo, como adequar o seu currículo já do Brasil aqui para Portugal, como buscar oportunidades de emprego e também como participar de uma entrevista de emprego, o que falar, o que não falar e como agir nessa entrevista de emprego. No terceiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a rotina de trabalho, como que é o dia a dia do professor aqui em Portugal. Vou falar um pouco também da minha adaptação e da aceitação dos colegas de trabalho, dos alunos e também dos pais. No quarto vídeo, eu vou falar sobre o CCP. O CCP é um curso que nós podemos fazer para ser formador aqui em Portugal. Eu vou explicar a diferença do formador e do professor. Lembrando que todos podem ser formadores, inclusive se você é cabeleireiro, soldador, mecânico, enfim, quer ensinar alguém alguma coisa, existe a possibilidade de ser formador aqui em Portugal e quais são as possibilidades para esse formador e como se tornar um formador. E no quinto vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as condições contratuais de trabalho, quais são as formas de contrato de trabalho, quais são os salários e os benefícios e as remunerações, tudo certinho. Então, professora Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos para o nosso primeiro vídeo. Então, já começando aqui, já demorei bastante nessa introdução para explicar para vocês o que nós vamos falar. Esse primeiro vídeo, como eu disse, nós vamos falar das possibilidades e dos requisitos para se tornar professora aqui em Portugal. Então, nós precisamos avaliar quais são os requisitos que nós preenchemos para depois nós vermos as possibilidades que nós vamos ter de acordo com esses requisitos. Então, por isso eu separei em algumas etapas esse vídeo. Eu sugiro que você assista todos, porque mesmo que você ainda não tenha esse requisito, a tendência é que você venha a ter esse requisito no futuro e possa entender as diferenças. Então, a primeira questão que eu vou falar aqui é para você que acabou de chegar em Portugal, que eventualmente não tem diplomas reconhecidos, não tem documentação ainda legalizada, está no processo de legalização, enfim, aquela situação mais precária, mas você quer e precisa trabalhar. Nós temos alternativa? Sim, a boa notícia é que sim, tem alternativa. Qual que é essa alternativa? É trabalhar nos centros de estudos. Então eu vou dar 2 opções, essa é uma delas, como explicador. Explicador é como se fosse um professor de aulas particulares. Não é mal, é uma forma de você começar a ganhar experiência também com o público português, e você já tem experiência no Brasil, você vai conseguir um emprego desse, porque faltam professores para dar essas explicações. Normalmente esses empregos são ali para o turno da tarde e da noite, final da tarde e início da noite, porque é a hora que tem mais demanda pelas explicações. E você pode dar as explicações, que é o que nós chamamos de aula particular no Brasil, em diversos níveis. Desde a alfabetização até uma preparação para os exames nacionais, assim como para alunos universitários, dependendo das suas qualificações. Então é uma alternativa e é uma alternativa inicial de ganhar algum dinheiro aqui em Portugal. Ainda dentro dessa mesma alternativa, a segunda opção é você fazer isso, mas não no centro de estudos. Você ser um explicador por conta própria. Fazer anúncios em sites como, por exemplo, o LX, e tem alguns outros aqui, onde você pode sim conseguir ali trabalho e conseguir alunos para dar aula. E a demanda é grande, a procura é grande, isso eu garanto para vocês. Então, assim, eu vou deixar aqui em cima, na verdade é deste lado, peço desculpa, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você um vídeo onde eu mostro como procurar emprego. Isso vale para esse emprego e vale para outros também, mas nesse vídeo especificamente eu falo sobre isso. E não se engane, existe sim essa oportunidade aqui em Portugal. Para mim foi oferecido diversas vezes logo que eu cheguei e mesmo depois, recentemente, chegaram a me perguntar mais algumas vezes se eu trabalhava com explicação. Agora vamos para a segunda situação, né? Segundo os requisitos.
se você já tem os seus diplomas reconhecidos e está legalizado aqui em Portugal. Tenha muito cuidado com isso, porque existem diferentes situações de diplomas reconhecidos e de legalização também. Então, para você estar apto para trabalhar em Portugal como professor, você precisa estar em uma dessas duas situações. Você tem um mestrado na área de educação. Não adianta ter mestrado em outra área, tem que ser mestrado em educação, um mestrado educacional, e ele tem que estar reconhecido. A partir desse momento que você tem um mestrado em educação reconhecido, você pode sim trabalhar. Lembrando que também tem que estar legalizado e com autorização de residência. A segunda situação é se você tem só a licenciatura, e você tem a licenciatura e a profissionalização. Se você não entende essas coisas que eu estou falando de licenciatura e profissionalização, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês os vídeos onde eu falo dessas coisas. Um vídeo onde eu explico como fazer o reconhecimento dos seus diplomas, seja licenciatura ou seja o diploma de mestrado, e um vídeo onde também eu falo um pouquinho sobre a profissionalização, que é como tornar professor aqui em Portugal sem ter mestrado. Então vamos perceber, a partir do momento que você já está legalizado, com tudo certinho, e lembrando que também uma outra alternativa é você vir para cá e estudar em Portugal. Aí você tem um estudo em Portugal, você também pode ser professor, como é óbvio. Você está nessa situação, aí sim, você pode já começar a procurar empregos, tanto em escolas particulares, escolas profissionais, e depois eu vou falar um pouquinho das escolas públicas também. Com relação às escolas particulares, você pode ter alguns tipos de contrato lá, onde você vai trabalhar pela hora de aula, você vai chegar, vai dar uma hora de aula, que é a prestação de serviços através de recibos verdes, ou você pode ser contratado por aquela escola para fazer ali 35, 40 horas semanais, de acordo com o seu contrato. Então, essa é uma possibilidade. Para concorrer a esse tipo de vaga, você tem que ir no site de emprego, ver quais são as escolas que estão contratando e enviar o teu currículo. Ou você pode enviar diretamente para o e-mail das escolas o teu currículo. Isso também costuma funcionar. O melhor ainda é ir até as escolas com uma versão impressa. O português ainda é um pouco tradicional nesse aspecto, então se você imprimir o teu currículo, levar até lá, lembrando que nós vamos falar de currículo no vídeo de amanhã. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não deixa de se inscrever para não perder a notificação dos próximos vídeos. Então, você pega o teu currículo, leva e entrega nas escolas. Essa é uma possibilidade. Se você já quer trabalhar como concursado aqui em Portugal, ou melhor, em escolas públicas, antes do concursado, eu vou falar um pouquinho que você tem uma opção no CGR. Eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui em cima dos cards para vocês como que funciona para ser contratado esses contratos temporários de professor. Ou seja, você vai ser contratado por um determinado tempo para substituir um professor. Pode ser uma professora que está em licença maternidade, pode ser um professor que está doente, pode ser um professor que eventualmente foi para a reforma, ou seja, se aposentou e a vaga ainda não foi preenchida por um concursado. Em alguma dessas possibilidades, como é que você faz para concorrer a esse tipo de vagas temporárias? E uma outra opção são os concursos públicos. Para você prestar concurso público aqui em Portugal, seja para professor ou para qualquer outra área, é indispensável que você, que é brasileiro, ou tenha uma nacionalidade da União Europeia, portuguesa ou de qualquer país da União Europeia, ou esteja abrangido pelo Estatuto de Igualdades e Direitos. Se você ainda não sabe como pedir o seu Estatuto de Igualdades e Direitos, também vou deixar o vídeo aqui em cima falando como é que faz para ter o Estatuto de Igualdades e Direitos. Esse estatuto você pode pedir assim que você estiver legalizado aqui em Portugal, e é muito interessante fazer essa solicitação, porque com ela você vai ter alguns benefícios e dentre eles é poder fazer um concurso público. Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido que existem possibilidades para você que acabou de chegar em Portugal e para você que ainda não tem os seus diplomas reconhecidos. Te encontro no vídeo de amanhã. Beijinhos e até lá!